Pastor, eu gostaria de saber, de acordo com o livro de Marcos, o que o paralítico desejava quando procurou Jesus e o que ele recebeu, para a gente já iniciar essa história. Bom, nós temos aí várias histórias e essa é uma delas, né? A primeira que aparece aí é a história desse paralítico. Eu não tenho certeza se foi ele ou foram os amigos que ouviram falar de Jesus, que ele estava curando muita gente, né? E isso levou, assim, a um ânimo desse paralítico procurar a Jesus. Mas como é que um paralítico vai procurar Jesus, né? Tinha que alguém levá-lo para lá. E isso é muito importante, viu? Porque tem gente que anda, é um paralítico espiritual por aí e não consegue ir sozinho. Você tem que levar para a igreja, né? Precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda. E se precisar, desce pelo telhado, igual o caso deles, né? Mas ele queria ser curado da cura física, pelo menos assim os amigos pensavam, talvez a família pensava. E a lição dá a entender, e o livro O Desejado das Nações também, dá a entender que esse homem tinha um trauma na alma, porque quando ele procurou a liderança da igreja, aqueles homens eram preconceituosos, eles disseram assim, você está assim por sua culpa, porque você é pecador, entendeu? Então, está pagando pelos pecados. Tem gente que fala isso, Colocaram né? esse peso nas costas dele, né? E ele vivia com isso já há tantos anos, sofrendo. E ele foi buscar a cura física, os amigos o ajudaram, chega lá, a casa toda cheia, não dava para entrar. Eu imagino que uma pessoa já seria difícil, agora entrar com uma cama, uma liteira lá para dentro, mais ainda, né? E as casas também eram bem apertadinhas, pequenas, né? Seria difícil ter esse acesso a Jesus. Exatamente. E aí eles dão um jeito, não desistem. Uma coisa interessante, não desistiram no paralítico, né? Sim. E aí desce aquele paralítico na frente de Jesus. E agora começa a controvérsia, né? Porque Jesus, ele age não como um ser humano nesse momento. Ele age como Deus, né? E ele diz para o paralítico, olha, vou primeiro curar você espiritualmente, depois vai ser fisicamente. E ele diz assim, perdoados. Aliás, primeiro ele fala assim, fica animado, não fica triste não, né? Tem de bom ânimo. Né? Os teus pecados estão perdoados. Quase que o paralítico andou só com isso. Sim, né? acho que ele já ficou muito feliz, porque a diferença foi muito grande. Exatamente, né? Sim. Mas quando Jesus falou aquilo, ele estava na condição de Deus. Tanto é que ele conseguiu ler o pensamento daqueles escribas, fariseus, os líderes da igreja, né? E ele falou assim, o que vocês estão pensando aí no coração de vocês? O que é mais fácil fazer com esse sujeito aqui, né? Dizer para ele os pecados são perdoados. Agora, para vocês saberem que o Filho do Homem, ou seja, que eu sou Deus, sou o Criador, eu vou dizer para ele, ó, levanta e anda aí. É muito mais difícil falar isso, né? Ah, sim, porque tem muito sacerdote hoje em dia que perdoa as pessoas aí, mas... Tem, bastante. Aí não tem jeito. Então ele foi em busca da cura física e recebeu a cura espiritual. E o interessante, você já viu, não sei se vocês já viram uma pessoa que tem algum tipo de paralisia ou fica muito tempo na cama, quando ele levanta tem que fazer fisioterapia. Precisa por muito tempo, né? Tem que ficar andando aí com dificuldade. O homem já saiu carregando a cama. Não precisou nem fortalecer os músculos. Foi uma cura assim instantânea e ele saiu louvando a Deus. E as pessoas, diz ali a Bíblia, o livro de Marcos, que ficaram maravilhadas com isso, menos a liderança da igreja. Que situação diante complicada. De um milagre, um acontecimento, né, maravilhoso, e eles ficaram chateados por ver Jesus realizando o milagre e perdoando pecados. Então eles acho que se sentiram muito bem colocado pelo pastor Jonathan aí. E assim, é interessante, Manu, a gente observar a respeito, porque assim, Jesus ele trabalha da ideia do menor para o maior. Então, assim, ele trabalha o primeiro aspecto ali, ele fala assim, perdoados estão os seus pecados. Olha, eu não sendo Deus, eu posso falar assim, Manu, seus pecados estão perdoados.
digamos assim, olhando desse ponto de vista... A gente ora. É. Você já viu a gente orar? Perdoa Sim. os pecados do fulano, né? Exatamente. Assim, a gente está pedindo para Deus, mas... Sim. Exatamente. É uma realidade, né? Então, isso é tranquilo, né? Do nosso ponto de vista, ok, qualquer um pode falar assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Mas o segundo aspecto ali que a gente observa, que o pastor Jonathan colocou, a respeito dessa ideia, né? Os líderes ali religiosos ficaram furiosos em cima dessa situação. Quem ele pensa que é? Ele está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecado. Ele foi contra o ego deles. Isso. Né? E ali, como se diz, começa a questão. Mais surpreendente é que Jesus, ele leu os pensamentos daqueles escribas, daqueles fariseus, daquelas pessoas que estavam ali, fazendo comentário de que quem é ele para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecado. Então, Jesus ali está se colocando literalmente como Deus. Ele fala assim, eu sou Deus, por isso estou perdoando. E o segundo aspecto a respeito dessa ideia é exatamente o que ele fala assim, agora, do menor para o maior, então já que os seus pecados estão perdoados, então agora vamos para a próxima etapa. Qual a próxima etapa? Levanta e anda. E como foi colocado aqui, que surpreendente, né? Ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou de absolutamente nada. Ele levantou e andou. Eu gosto muito dessa ideia porque eu trabalho algumas vezes em cima da questão de algumas pessoas, principalmente no começo de Gênesis ali, tem pessoas que fazem um comentário a respeito da ideia seguinte: Deus não falou e tudo veio à existência. Foi um processo de milhões de anos, ou às vezes bilhões de anos. E algumas vezes eu uso até esse tema. Por exemplo, quando Jesus falou para o paralítico, ele fez o comentário, ele levanta, toma o teu leite e anda. Ele fez o comentário, quantos milhões ou quantos bilhões de anos demorou? Quando ele falou para o cego para enxergar, quantos bilhões de anos demorou? Foi instantâneo. Quer dizer, aquele mesmo poder que tem capacidade para fazer o paralítico andar, para fazer o cego enxergar, para fazer o morto ressuscitar, não tem poder para falar, haja luz e a luz acontecer? Não tem poder para falar assim, haja separação das águas e da terra e isso acontecer, haja relva, haja animais. Esse mesmo poder que tem a capacidade para o paralítico fazer, no instante seguinte ele vir, literalmente a existência, digamos, músculos, tendões, ligamentos, a estrutura toda ali realmente assim, fazer com que ele levante-se e ande, não tem poder para falar assim, haja e no instante seguinte aconteceu? Então, muitas das vezes eu acabo usando esses argumentos. O Jesus, o Deus conosco, ele falou e as coisas vieram a acontecer. Assim como lá no princípio, ele falou e as coisas vieram à existência. Deixa eu só falar uma coisa mais aqui que eu acho interessante, porque a Bíblia aqui em Marcos 2, verso 5, diz assim, vendo-lhes Jesus a fé, e a fé parece um negócio assim tão invisível. Como é que Jesus viu a fé? Assim como o amor, né, parece invisível, né? Mas pelas ações, né? Ações. Eles não desistiram, eles levaram o paralítico e falou, vai ser curado. E Jesus viu a fé. Então, a nossa fé também pode ser demonstrada por nossas ações, né? E isso é testemunho, um testemunho Exatamente. vivo para outras pessoas, né? Com Seguirem certeza. o mesmo caminho. E olha só, eu estou vendo o comentário aqui do Harley Caetano. Ele falou assim, os escribas demonstraram ser invejosos Sim. ou maiores do que Jesus. Eles eram escribas e para eles, Jesus não era ninguém. Isso mostra a arrogância, a prepotência deles. E, infelizmente, muitos líderes religiosos hoje em dia seguem esse mesmo caminho. Eles se acham mais inteligentes do que o próprio Deus que escreveu a palavra e desculpa. E eles acreditam estar superiores à palavra de Deus. E muitas religiões, inclusive, hoje em dia, fazem isso. Criam princípios próprios que se sobrepõem à palavra de Deus. E eles mesmos afirmam isso. É muito perigoso, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente lê aqui essa segunda pergunta que aparece na parte do domingo, e lê esse texto de Miqueias, na verdade, aqui a gente vê que o que Deus se importa mesmo é a bondade da pessoa, de um coração transformado. Sim. Obviamente, ele coloca aqui ajudar os órfãos, as viúvas, e andar em humildade com Deus. Andar é assim, continuamente, né? Foi Sim. isso que Enoque fez, não foi? Andou com Deus. Foi. Então, às vezes a coisa é mais simples do que a gente pensa, né? É andar com Deus e olhar ao nosso redor e fazer as obras que Deus faz. Sim. E ter fé, né? A verdadeira religião, né?
Ele usa até essa expressão, a verdadeira religião. Como se Miqueias utiliza essa expressão. É fascinante, né? Você olhar assim, na sua simplicidade, né? É interessante a gente observar, né? Como que a religião, ela quando a gente olha do ponto de vista de Deus, ela é muito simples, né? Muito. Mas ela não é simplória. Sim, é verdade. Exatamente. Tem uma diferença muito grande. Bom, mas agora eu quero saber, para a gente entrar mesmo nessa história, se aprofundar um pouco mais, por que os líderes religiosos rejeitaram Jesus? Conforme a gente já fez o comentário, mano, é interessante a gente pensar que, assim, naquele momento que Jesus, ele fala assim, estão perdoados os teus pecados, literalmente, eles pensaram, os líderes religiosos ali, que trabalhavam em cima da ideia do formalismo, eles trabalharam em cima da questão o quê? Quem ele pensa que é? Então, esse era o ponto principal. Esse é o ponto principal na hora que a gente observa. Então, assim, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Um outro aspecto aqui é em relação ao seguinte, a leitura da mente que ele faz, né? Poxa, eles não falaram. Então, ali, Jesus literalmente já deu um tapa, como a gente diria no jargão de hoje, deu um pedala na cabeça deles, né? Então, assim, e na hora que a gente olha em relação a isso, tipo, peraí, quem ele pensa que é? Mas ele trabalha em cima do segundo aspecto, que ele vai lá e cura. Mas um outro detalhe, por que os líderes religiosos rejeitaram Jesus? É porque eles estavam acostumados com formalismo. Então, assim, a questão quando Deus deu os 10 mandamentos, ele falou, não, peraí, esse só lembra-te do sábado aqui, não está legal, vamos enxertar mais algumas coisas. E foram colocando mais coisas, e mais coisas. A tal ponto de que, por exemplo, eles não poderiam subir 3 degraus de uma escada, porque alguém poderia pensar que eles estariam carregando peso, fazendo algum trabalho. Então, assim, eles não poderiam cuspir no chão, porque aquilo poderia ter uma semente, aquela semente poderia vir à vida. Então, eles foram enxertando coisas. Então, na hora que Jesus aparece e quebra literalmente esses paradigmas, essa ideia, e dentre outras coisas a lição vai fazer um comentário a respeito disso um pouco mais à frente, ela vai falar sobre a ideia da questão do sábado também. Eles literalmente formataram o sábado, era uma questão assim, que tinha que ser extremamente, dessa forma, extremamente formal, tal, tudo. Jesus vem e fala assim, é lícito fazer o bem no sábado. Essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro amor, e por isso que os líderes religiosos, eles começam a rejeitar Jesus. Interessante da gente observar também, é que muitas das vezes eles pensaram, agora a gente vai maquinar para matá-lo. Quer dizer, fazer o bem, eu não posso no sábado, mas maquinar, planejar para matar o outro, aí sim, aí está tudo certo, aí está tudo tranquilo. É interessante que esses líderes religiosos, a lição menciona aí os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os herodianos, né? Alguns eram extremamente religiosos e também políticos, porque a religião se misturava com a política dentro do povo judeu, né? Na verdade, o povo judeu não separa a vida do dia a dia da vida do político, né? E eu fico pensando, os doutores da lei eram os advogados, né? Daquele período. E eles faziam parte do Sinédrio, ou seja, era do Supremo Tribunal Federal de Israel daquela época, né? E agora vem um sujeito que é um carpinteiro e quer ensinar a lei para eles. E um sujeito que até eles achavam que tinha assim um surgimento meio duvidoso, né? E agora essa multidão de gente vão procurar esse homem para obter ensinamentos. Quem que ele pensa que é? Né? Nós estamos a vida toda aqui, não é? Sim, ele poderia tomar o lugar deles, né? E também eles esperavam o Messias não daquele jeito. Sim. Eles já tinham idealizado o Messias dele, talvez tivesse ali colocado as qualificações, não era o presidente que eles queriam, né? Não seria o governo, o líder que eles queriam ali. Porque eles já tinham idealizado aquele. Então, qualquer coisa que Jesus fazia, eles procuravam alguma coisa errada para acabar com Jesus. Por quê? Porque por trás deles tinha um sujeito chamado adversário, o dragão, né? O inimigo, a antiga diabo, serpente. A antiga serpente, Claro. né? E estavam usando os líderes religiosos. Então, às vezes a gente pensa, mas como que o diabo ia estar usando um líder religioso? O diabo tenta usar todo mundo que permite. Sim. Veja, inveja. Ele sentiu inveja, né? Sim. Por que esse cara é maior do que eu? E o diabo, por que Deus é maior do que eu, né?
Olha, por que ele veio se meter aqui? Né? Não entende de nada, eu entendo mais. Então, vejam vocês a situação. E a gente vai ver ao longo do livro de Marcos essas controvérsias, né? Porque eles queriam, no fundo, realmente destruir Jesus, por causa que Satanás queria destruir Jesus também. Esse era o objetivo, né? Realmente. Estou vendo muitos comentários aqui e tem a Helena de Paula, ela falou: o ser humano cria problemas onde não tem. Para Jesus Cristo, tudo era muito simples. A cura é simples, até no dia de hoje. Falta fé em todos. E naquela época... Calma, falta fé em todos. Hoje, século XXI, também falta fé para você ser curado. E é exatamente isso. Tem muitas pessoas que se perguntam hoje por que aqueles milagres de antigamente não acontecem hoje. Por que será? Que vocês me dizem? Assim, uma característica, Manu, assim, muito bem colocada por ela, qual o nome dela mesmo aí? Helena. Helena. Então, assim, uma característica, Helena, que às vezes eu percebo, tem muitas pessoas que fazem um comentário assim: eu seguiria Jesus, eu até iria à sua igreja, de uma forma geral, como cristandade, assim, se de repente eu visse os milagres, as coisas acontecendo. Primeiro detalhe que eu comento para eles: se você acompanhar e seguir a Jesus, os milagres serão diários. Quantos e quantos milagres que acontecem na nossa vida? Por exemplo, nós estamos aqui, vivos. Às vezes a gente não percebe, mas isso é um verdadeiro milagre. Se a gente for parar e pensar a respeito da questão do ser humano, a complexidade que realmente assim é surpreendente. Um outro detalhe: milagre nunca foi um fator preponderante para que realmente as pessoas servissem a Jesus ou servissem a Deus. Fato. Por exemplo, vamos pegar o povo de Israel. Olha só, eles observam o mar vermelho se abrir. Eles são batizados na hora que eles passam pelo mar. Eles cantam e dançam lá do outro lado, como se diz, hinos de júbilos, de exaltação a Deus lá do outro lado, como se diz, vencedores. Dali a alguns dias eles começam, como se diz, a amaldiçoar Deus, eles começam a amaldiçoar Moisés, e eles pegam em pedras ali e falam assim: vamos apedrejar, porque melhor era no Egito. Quer dizer, você olha para uma questão fantástica do mar se abrir, os seus inimigos serem derrotados, e aí as pessoas olham dentro de alguns dias e falam assim: não, isso daí não quer dizer nada. Presenciaram e mesmo presenciaram. assim, então, assim, a Bíblia faz o comentário ali a respeito da questão que foram 600 mil homens, né? Então, se a gente for colocar que naquela época só contava pessoas, homens que eram perfeitos, preparados para a guerra, de 20 a 40 anos, acima disso era considerado idosa, abaixo disso era considerado criança, não se as mulheres, nós temos em torno de 3 milhões de pessoas. Quer dizer, não foi uma, como se diz, alguma ilusão. Todo mundo viu ele passando o mar vermelho ali, o mar se abrindo, e no entanto, alguns instantes depois, alguns dias depois, eles questionam. Então, um aspecto, Helena, para a gente pensar, nem sempre milagres quer dizer a respeito, tipo, nossa, eu vi um milagre, daí sim eu vou acreditar. Por quê? Esses líderes religiosos, eles acabaram de presenciar alguns milagres. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, leu o seu pensamento. Segundo, ele falou para o paralítico: levanta e anda. Sim. Então, assim, instantâneo, milagre instantâneo. E o terceiro aspecto para a gente pensar, assim, nós somos frutos de milagres a cada instante. Mas tem algum detalhe: se a gente tivesse tempo aqui, eu te garanto que cada um de nós aqui temos milagres, assim, espetaculares para contarmos. Coisas assim que literalmente você observa o sobrenatural de Deus, mas para isso você tem que caminhar com Ele, para isso você tem que permitir, literalmente, como dizem em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então, assim, se eu, Dário, se você, Helena, permitir, eu entrarei e cearei contigo. Para você ver milagres muito maiores do que daquela época, você tem que caminhar com Deus. É necessário, e é isso que falta, né? Exatamente. Me veio uma historinha na minha cabeça que eu vi, que eu nem sei se é verdadeira, mas dizem que é, viu? Que uma pessoa perdeu a carteira e ficou desesperada, porque ele precisava dos documentos, aquele negócio todo, né? E aí ele fez uma oração: Senhor, por favor, me ajuda a achar essa carteira, né? Por favor, onde está essa carteira? Oh, meu Senhor, me ajuda. E ele saiu. Aí, de repente, ele achou a carteira. Falou: senhor, não precisa mais não, já achei aqui, viu? Muito obrigado. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ora a Deus, ele é curada e vai dizer: foi o médico que curou, foi o remédio que curou. Não atribui a Deus, não é verdade? Porque Deus usa muitas maneiras para operar o milagre, né? Alguns dizem, por exemplo, que o Mar Vermelho foi lá um fenômeno natural, que deu uma ventania e tal, sim. Tem, né?
Outros dizem que escureceu no caso da praga, porque teve um vulcão, não sei aonde. Olha, Deus é quem criou tudo isso. Ele pode usar o natural para criar o sobrenatural, né? Com certeza. Questão é que os cientistas querem provar que foi algo da natureza, né? Que não foi algo milagroso. Exato. Apenas, pastor, reforçando essa ideia assim, na hora que a gente faz o comentário, por exemplo, a respeito desse milagre ali, se você for olhar o povo de Israel, o tempo todo acontecem milagres absurdos ali. Sim. E você realmente percebe. Eu acabei utilizando essa ideia aqui, né? Como se diz, que foi o pontapé inicial, digamos assim, né? Mas, por exemplo, eu lembro da minha sogra. Minha sogra, ela tem 26 anos que ela foi diagnosticada com um câncer, de forma bem resumida a ideia. E eu me lembro que no primeiro momento que ela foi diagnosticada, os médicos falaram assim, olha, você vai ter que fazer uma mastectomia, que é a retirada de uma das mamas, porque realmente está tudo contaminado, os gânglios ali e a estrutura toda. E ela fez uma oração e pediu para Deus, falou assim, Senhor, eu gostaria de pelo menos assim, como o rei Ezequias, pelo menos 15 anos, né, para que realmente eu cuide das minhas filhas, porque elas são muito novas ainda. E a semana passada nós estávamos conversando a respeito, ela falou assim, Deus não apenas deu os 15 anos, mas hoje já tem 26 anos realmente. E ela fez o comentário, eu não tenho dúvidas que Deus acrescentou os meus dias, porque segundo o ponto de vista médico, ela teria em torno de 3 a 6 meses de vida. Então nós vivemos inúmeros milagres nos dias de hoje, mas muitas das vezes a gente não quer acreditar. A presença da minha sogra hoje, realmente com 26 anos, daquele câncer que eles deram 6 meses de vida, é um verdadeiro milagre. E tantos outros. Dúvida. Sem dúvida. Bom, então a gente está falando aqui sobre essa questão de ter fé. A fé faz realmente a diferença, né? A gente precisa acreditar que Jesus pode, né, que Deus pode realizar esses milagres. Mas tem outra questão que eu gostaria de saber, que eu acredito que se encaixa perfeitamente nessa situação, nessa questão da fé. Pastor, para que serve o jejum e por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Bom, vamos primeiro pensar aqui no que estava acontecendo ali, né? Jesus tinha chamado uma pessoa para ser seu discípulo e essa pessoa era considerada um terrível pecador amaldiçoado por todo mundo, porque era um cobrador de impostos, né? Sim. Ou seja, pensando nos memes de hoje, ele taxava todo mundo. Exatamente. Literalmente. Literalmente. E às vezes as pessoas não gostavam de impostos naquela época, pastor? Não gostavam. Hoje Parece que tem uma certa semelhança. Parece. E um detalhe, ele ainda taxava um pouquinho e punha no bolso, né? Aumentava um pouco. Sim. Além de trabalhar para o inimigo, né? Ele trabalhava para os romanos. Sim. E agora Jesus vai e chama esse sujeito chamado Levi. Na verdade era Levi, Mateus, de acordo com a Bíblia. E aí ele é convidado para um banquete. Mas é jejum que você quer saber, né? Eu estou falando de banquete. Tem uma controvérsia aí também, né? E ele vai para a casa de Levi. Eu imagino uma casa boa para aquela época, uma pessoa que tinha dinheiro, de posses, né? Estava bem posicionado. E ele convida os amigos dele. Falou, se ele chamou a mim, ele pode fazer o mesmo milagre por meus amigos, né? E de quebra foram lá essa turma aí da liderança, aí, né? Os fariseus, os doutores da lei e tudo mais, tentando fazer ali uma pescaria das provas contra ele, né? Como é que pode o sujeito comer? E aí ele tenta jogar os discípulos de João contra os discípulos de Jesus, né? E ele chega assim, olha, vocês estão jejuando. E por que estavam jejuando? Estavam jejuando porque João Batista tinha sido preso. Eles estavam preocupadíssimos com a situação de João, que de fato depois acabou sendo morto, né? E eles estavam jejuando, pedindo a Deus, clamando a Deus que libertasse João. E Deus provavelmente tinha um propósito especial para João, que a gente não sabe. Talvez a gente vai esclarecer no céu. A gente sabe o propósito anterior, mas não por que ele ficou na prisão, né? Verdade. E agora ele chega e joga os discípulos daquele contra os desse aqui. E fala assim, aqueles estão jejuando, e por que esses aqui não jejuam, né? Jesus conta ali uma historinha, né, de um casamento. Quando você está num casamento, você não pode estar em jejum, né? Porque você vai para uma festa, você tem que estar alegre, você tem que estar feliz. E os discípulos tinham noivo, porque Jesus
profeticamente, simbolicamente, era o noivo da igreja, né? O noivo de Jerusalém, né? E ele estava presente. Então era um momento de alegria. E ele diz assim, vai ter um momento que vai ter um momento de jejum também. Agora, normalmente, algumas pessoas usam o jejum como se fosse assim ou para pagar uma promessa, né? Ó, senhor, se o senhor me curar aqui, eu vou fazer jejum tantos dias. Ou então para sofrer, eu vou sofrer 3 dias aqui jejuando para ver se eu recebo essa graça, essa bênção, né? O jejum, na verdade, nem precisa ser um jejum total. Quando você lê o livro de Daniel, lá no capítulo 10, que ele jejuou 3 semanas, 21 dias, era um jejum que ele se absteve de carnes, se absteve de vinho, mas tudo leva a crer que ele bebia água e ele se alimentava ali mais de frutas e verduras ou coisa assim, algo mais simples. Por quê? Primeiro porque ele não queria perder tempo cozinhando, entendeu? Ele precisava orar, ele gastou mais tempo orando. Segundo, porque ele queria ter a mente limpa. Quando você enche muito estômago, né? Muito macarrão, muito tomate, muito pão, não sei o quê, de repente você fica meio capengando, ajoelha para orar e acaba dormindo. Né? Então ele queria estar com a mente aberta. E esse é o propósito do jejum, você deixar de lado alguma coisa, né, e partir para outra. Eu lembro que uma vez a gente decidiu fazer uma semana de jejum de televisão. Naquela semana a televisão não seria ligada em casa. Hoje em dia, anos depois, a gente tinha que fazer o jejum da internet. Né? É diferente. Porque mudou já. E foi muito bom, sabe? Porque a gente passou a usar aquele tempo da televisão na leitura da Bíblia, a conversar as coisas de Deus. Então, na verdade, não é nem o jejum em si, é você preencher com outras coisas. Né? Tirar o foco Tirar o foco. Que não importa, né? Então, esse é o objetivo do jejum. Tanto é que o próprio Jesus diz que o jejum que ele quer, está no livro de Isaías, né? O jejum que importa é você fazer o bem. Sim. Então, você fala, vou fazer o seguinte, Aliás, até tem um pastor que diz assim, quando eu comprava uma camisa nova para meus filhos, eu falava assim, então essa velha vai ser para doação. Não é para ficar muita camisa aqui, não. Sim. Certo? E já compra uma e já tira uma. Já tira uma, porque fica acumulando lá um monte de roupa, né? Na verdade, as pessoas, às vezes, eles se abstêm de alguma coisa para ajudar uma outra pessoa. Alguém na rua, um morador de rua, um necessitado. E pede a Deus a orientação, porque Deus indique qual o caminho que ele deve seguir, a quem ele deve ajudar e como ajudar, né? Verdade. É interessante, pastor, a gente observar em relação a uma questão, hoje a ciência comprova que o jejum é muito bom. Sim. Então, assim, hoje a ciência, ela demonstra a respeito dessa ideia de que quando você faz um jejum, inclusive o Nobel recentemente ganhou um Nobel se eu não me engano, de medicina a respeito da questão do jejum, porque as células, quando você faz um jejum, aquelas células deficientes, doentes, elas fazem um processo de autofagia. A autofagia é o quê? É como se ela se matasse, porque ela literalmente não aguenta, digamos, esse período, e aí elas acabam sendo destruídas. E aí a ciência comprovou a respeito que se nós seguíssemos uma ideia de jejum, se nós seguíssemos realmente a respeito disso, nós teríamos uma vida muito mais saudável. Por quê? Como se o organismo estivesse se limpando dessas células defeituosas, que geralmente depois acaba se tornando alguma doença crônica. Lembrando que a palavra crônica ela é derivada do aspecto cronos, e cronos quer dizer tempo. Quer dizer, você submete o seu corpo durante muito tempo de uma forma errônea, contrária aos princípios da saúde, aquilo acaba desenvolvendo, de repente, um diabetes e algumas outras coisas. É óbvio que tem pessoas que já são diabéticas de nascença, não é o caso. Mas, assim, quando a gente olha em relação a isso, a ciência hoje comprova o benefício do jejum. Então, através desse processo da autofagia, que é a célula doente, ela acaba realmente, assim, sendo consumida, sendo destruída. Ela não aguenta o tranco durante um bom tempo. Mas, por um outro aspecto, é surpreendente a gente perceber também como o inimigo ele trabalha em cima de uma ideia. Deus pega e faz um comentário, e daí geralmente ele vai lá e trabalha e acaba deturpando. Hoje eu vejo pessoas, essa semana passada mesmo eu vi uma influencer aí, como se diz hoje, a gente tem bastante disso, né? Que ela ficou em torno de 9 dias de jejum total. Então, assim, daí até os médicos e os especialistas
fizeram uma série de recomendações a respeito disso, que não é todo mundo que tem essa capacidade realmente, e assim, devido às condições, se ela realmente tem condições de ter um especialista ali acompanhando, fazendo a série de avaliações da sua saúde, ok, tudo bem, mas se não, é bom tomar um certo cuidado, porque algumas pessoas, se fizerem 12 horas de um determinado jejum, de alimento, de alguma coisa do tipo, com certeza ele irá passar mal, pode vir a óbito. Sim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão do extremismo também. E um outro aspecto para fechar em relação a isso, na hora que a gente olha em relação a essa estrutura como um todo aí, que nem o pastor disse, nós podemos jejuar de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um chocólatra. Então, assim, ele é viciado em chocolate. E ele fala, rapaz, eu preciso fazer um jejum de chocolate. E assim, eu sei que quando ele fala aquilo, realmente ele está se esforçando ao extremo, assim, algo assim surpreendente. Ele fala assim, olha, eu vou ver se eu consigo passar uma semana sem comer chocolate. E ele fala, eu às vezes até deixo escondido alguns chocolates em casa, porque minha esposa, né, pega no pé, aí eu pego e jogo fora aquilo lá, tal. Mas para ele, realmente, assim, é um sacrifício. E o outro aspecto que o pastor bem colocou, é uma ideia do quê? De estar com a nossa mente mais limpa, estar mais lúcido. Por quê? Porque a mente é o lugar onde Deus trabalha. E, acima de tudo, o verdadeiro jejum é realmente o quê? Servir a Deus, procurar atender as pessoas que necessitam, amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Exatamente, muito interessante isso que vocês falaram. E eu tinha visto também em algum lugar uma pessoa, um estudioso, falando que essa questão de você parar de comer tem a ver com o organismo. Ele trabalha muito mais quando você se alimenta para fazer a digestão. Então, todo o sangue está direcionado para trabalhar nessa situação. E os seus pensamentos, eles ficam mais focados, você tem um foco muito maior quando você não está nesse processo de digestão. Então, de certa forma, o jejum acaba ajudando também. Só para você ter uma ideia, pegando esse gancho, sim, Manu, o período mais criativo do povo islâmico é no período do Ramadã. Então, é aquele período ali que eles fazem jejum ali. E ali você tem, por exemplo, hoje tem uma série de estudos, por exemplo, na Europa, de pessoas que fazem o jejum ali e trabalham no caso da construção civil. E assim, o período que eles criam as músicas mais lindas, o período que eles criam os poemas mais lindos, o período que eles trabalham assim de exaltação a Allah realmente assim de forma destacada. E é no período do Ramadã. Quer dizer o quê? Literalmente ele para ali em relação à questão, porque quando a gente come, praticamente em torno de 40% do nosso sangue se concentra nessa questão da digestão, período digestório ali e tal, tudo. E literalmente se tem uma área concentrada para o sangue, outras vão ficar deficitárias. E quando você volta para a questão de jejum, você realmente percebe a respeito disso. Então, assim, hoje é comprovado, o período de maior produção, assim, de coisas espetaculares, de obras em todos os detalhes ali, em relação à questão do islamismo, é no período do Ramadã, quando realmente as pessoas param para jejuar. Deus, onisciente, já sabia disso, já tinha colocado lá em relação a esse aspecto, né? E isso é interessante porque, como vocês falaram, todos esses tipos de jejum, o principal foco deles é que a nossa mente esteja totalmente ligada a Jesus e que não tenhamos distrações. Esse é o intuito, né? É por isso que Jesus, quando ele fala na questão da expulsar demônios, ele diz que esses inimigos, eles só são expulsos com oração e jejum. Sim, por que o jejum? Porque você deixa de lado e vai orar, né? Agora, só fazer jejum e não orar, não ter propósito, no caso do propósito para a saúde, também é um propósito, né? Sim. Tem o tal do jejum intermitente, né? Intermitente. Que é um jejum assim que você vai diminuindo a comida, ou espaçando mais, ou diminuindo o espaço. Tem toda uma técnica especial aí que o nutricionista tem que prescrever, não sou eu, né? Mas, no caso espiritual, o jejum espiritual é você se abster de certas coisas. Porque, olha, você está aqui concentrado, orando. Aí eu vou olhar na internet aqui, vou ver um monte de coisa que, de repente, aparece um negócio que nem é para ver ali, né? Que já preencheu com outra coisa. A coisa foi embora, né? O pensamento foi embora. Ou você vai lá e lota o bucho de hambúrguer, ou seja lá o que for, um negócio pesado para chuchu, né? Não, a mente não vai estar clara.
Então, a gente vai ver na vida de Jesus, e vamos ver inclusive nessa lição mesmo, que diz que Jesus até esquecia de comer quando estava orando, né? Olha isso. Realmente. E agora eu quero entrar em outro assunto aqui. Eu quero saber o que Jesus nos ensinou sobre a observância do sábado. O que você me diz? Tá. Alguns detalhes aqui, só para a gente levar em consideração. Tem uma série de... Um dia desses eu estava conversando com um ancião de uma outra denominação, e ele fez o comentário o quanto Jesus transgrediu o sábado. Eu falei, primeiro aspecto, se ele transgrediu, ele não serve para ser o meu e o seu Salvador, né? Então a gente já começa por aí, né? Daí, assim, é porque do ponto de vista ali, em relação a essa ideia, a gente percebe a respeito dessa característica. E, do ponto de vista dos líderes religiosos, Jesus estava fazendo algo errado. Só que ele questiona, né? A respeito, ele fala assim, interessante, olha, essa pessoa está doente, essa pessoa é um cativo de Satanás, muitas das vezes ele usa essa expressão, e em relação a isso ele faz o comentário, se por um acaso uma ovelha sua cair, olha a hipocrisia deles, se por um acaso uma ovelha sua cair num buraco, ou for alguma coisa do gênero assim, você não vai ir até lá e não vai retirar essa ovelha do buraco? Você não vai retirar essa ovelha que está caída ou você vai deixar ela morrer? Interessante, né? E a lição ela faz o comentário a respeito. A falsa religião, ela sempre exalta outras coisas em detrimento da questão do quê? Em detrimento da questão do ser humano. Então, assim, ele fala assim, olha, se o seu animal cair, você vai lá, hipócrita, você vai lá e vai retirá-lo. Só que, no entanto, esse daqui está cativo de Satanás há muito tempo e aí eu não posso curar. Não, com certeza eu posso. Por quê? Porque é lícito fazer o bem. Um outro aspecto que a gente deve se levar em consideração também é a respeito da questão que inúmeras vezes que Jesus ele curou no sábado, todas as vezes tinha os líderes ali que estavam doidos para pegá-lo em alguma controvérsia. E assim, no fundo, eles eram contraditórios, a contradição que a lição traz, né, a respeito disso, eles eram contraditórios, porque conforme a gente fez o comentário lá no começo, fazer o bem não podia no sábado, mas maquinar o mal a respeito do outro podia, liberado, maquinar em matar Jesus podia, maquinar em fazer uma série de coisas ruins, sim, os jogos políticos ali no sábado também poderiam acontecer sem problema nenhum. Então a gente percebe exatamente essa questão, Jesus ele vem e ele fala assim, ó, agora a gente vai tirar algumas coisas que estão arraigadas aí, alguns dogmas, alguns fanatismos aí que existem, e a gente vai trabalhar o que realmente Deus pede. E é interessante porque a gente observa lá em Isaías o comentário a respeito da questão da verdadeira observância do sábado, que é fazer o bem e servir a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei se acontece isso, mas eu acho que acontece, sabe? Em alguns países aí deve acontecer assim. Por exemplo, um grupo de deputados e senadores, eles criam uma lei ou criam uma constituição, né? E eles têm um pensamento daquela parte da lei. Aí um grupo de juízes, magistrados e advogados, eles falam, enchem de um monte de coisa em cima desse negócio ali, daquela lei que foi criada. E fala, olha, tem que ser assim. Você fala assim, mas esse não era o pensamento da gente, a gente que criou a lei. Eles vão criando, né? A gente que criou a lei, o pensamento era esse aqui assim. Falou, não, mas nós ampliamos aqui e damos mais uma interpretação, porque não estava muito boa essa lei. Bom, até pode ser no caso daqui da Terra, mas quem criou a lei foi Deus. Aliás, nós não estamos nem falando de lei aqui, nós estamos falando do sábado. Sim. Porque o sábado, o que aconteceu? Deus criou o homem no 6º dia da criação, e falou assim, eu vou dar um presente para você, tá bom? Vai ser um presente no tempo, vai ser um presente que você vai poder se encontrar comigo nesse dia. E esse 7º dia nós vamos chamar de Shabá, vai ser descanso, né? Esse é o significado do nome sábado, descanso. Os outros não têm significado não, viu? Em alguns países, na verdade, há alguns nomes de deuses aí, de planetas, é um negócio bem estranho. Né? Dia do sol, né? E outros é dia de trabalho, segunda-feira. Isso mesmo. Quinta-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Não tem... na verdade, o que tem significado é o sábado, o Shabá, é o descanso. Então, foi criado depois do homem, inclusive, né?
Jesus até chama a atenção disso, falou assim, olha, o sábado foi criado para o homem, não o homem foi criado para o sábado, né? Como os fariseus queriam, né, Eles propor. estavam invertendo ali a coisa. E nem tinha lei ainda. Agora, tanto Jesus quanto aqueles doutores da lei não discordavam do dia. O dia eles concordavam também que estava na lei, ambos concordavam que tinha que ser guardado, que tinha que ser observado, que tinha alguma coisa que não era lícito fazer no sábado, porque se tinha alguma coisa que é lícito, tem alguma coisa que não é lícito. Porque Jesus falou assim, é lícito fazer bem, então é ilícito fazer mal, né? Ou outra coisa que seja do mal, né? E agora eles começaram, na verdade, a colocar, diz aqui a lição, que tinha 39 formas de trabalho. E o mais interessante, quando você vai ler ali os comentários, eles criavam uns artigos assim para conseguir burlar a lei. Eles criavam a lei, por exemplo, olha, no sábado só pode andar mais ou menos 1 milha, 1.600 metros. Mas se eu sei que amanhã é sábado, eu tenho que ir na casa do meu amigo, que é daqui a 3.000 metros, o que eu faço? Eu pego uma marmitazinha com comida e ponho lá no 1.500. Nossa. Aí eu ando os 1.500, pego a comida, como, falo assim, agora eu estou na minha casa. Então agora eu tenho direito a andar mais 1.500. Então, para burlar, né? É, para burlar a lei. Ou então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, andar com uma capa. Mas se eu costurar a capa na minha roupa, faz parte da roupa, aí eu posso. Eles começaram a inventar essas coisas dentro da lei. E eles queriam, de todo jeito, na verdade, pegar Jesus em alguma coisa que eles achavam errado. Esse é o detalhe. E a senhora White diz que eles estavam ali como espiões. Espias, né? Espiões. Para tentar pegar ele em alguma coisa importante. E aí Jesus fala uma coisa que deixou eles assim, muito nervosos, né? Ele diz que ele era o Senhor do sábado. Ou seja, deu a ideia que ele criou o sábado. Nossa, imagina. E se ele criou o sábado, ele que estava dizendo como devia ser guardado, não é? Sim. Não é o seu pastor, não é um livro à parte, né? Na verdade, a Bíblia dá a entender o que você pode e o que você não pode fazer no sábado. Na verdade, o sábado é uma bênção, porque é um presente de Deus para o ser humano. São 24 horas no tempo, dado para todo mundo igual. O rico tem 24 horas, o pobre tem 24 horas, os com saúde tem 24 horas e o doente tem 24 horas. Para todo mundo. De presente dado por Deus. E é uma bênção. É interessante a gente observar, pastor, pegando o gancho aí de algumas falas do senhor, é assim, a crítica, né? Então, assim, tem gente que não ajuda a construir a arca, né? Mas questiona a cor do prego, né? Então, assim, sabe, tem outros que pensam a respeito também dessa questão que o sábado, como adventista do sétimo dia, que a gente termina, daí depois do culto a gente vai para casa, serve um banquete lá, né? Alguns até pensam que a ideia do sábado é servir pastor assado, né? No almoço, né? Nossa, você viu o pastor como ele errou nisso, naquilo outro? Nossa, não gosto dele e tal, tudo. Às vezes as pessoas acabam distorcendo, né? Então, assim, a gente acaba invertendo esse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, como diz a expressão, né? Os famosos arquitetos de obra pronta, né? O cidadão nunca apareceu, como se diz, para ajudar em nada, mas quando o produto está acabado, nossa, se fizesse assim, teria ficado melhor, assado. Então, assim, teria ficado, né? E às vezes a gente percebe. E a gente percebe isso ao longo do ministério de Jesus. O tempo todo, tem pessoas que elas não estão ajudando, elas estão ali literalmente apenas investigando, porque se acontecer alguma coisa que foge aos padrões, às controvérsias, quer dizer, os líderes religiosos estavam indo numa direção e Jesus está indo na outra, não, peraí, a gente tem que matá-lo. E assim, isso daí a gente vai percebendo, vai sendo intensificado à medida que vai aproximando literalmente assim o término do ministério de Jesus. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes é a gente mesmo, eu, o Dário, que de repente tem essa característica. Então a gente tem que estar sempre fazendo uma avaliação com Deus, sempre em contato com Ele, porque realmente isso daí é uma coisa extremamente fácil para a gente cometer. Agora, uma coisa que eu acho que é bom deixar claro aqui, é que realmente alguns líderes religiosos, eles estavam agindo dessa forma.
Mas a gente vai ver no final da vida de Jesus que muitos daqueles líderes religiosos aceitaram Jesus, não é? E a gente às vezes foca muito no que agiu errado, né? Sim. Ressalta muito isso. E outras vezes também, você falou do pastor, às vezes o pastor não é perfeito, gente, né? Às vezes o pastor cometeu um erro, você não olha os 10 acertos que ele fez. Estão agindo como os fariseus. Porque às vezes, olha, a Igreja Adventista tem um sistema diferente de muitas igrejas. É um rodízio de pastores, né? Aí vem um, por exemplo, que é bom em construir. Não prega nada, ruim de pregação, não visita ninguém, mas constrói que é uma beleza, entendeu? Aí está precisando de igreja, põe lá, né? Vai alternando, né? Vai outro que não sabe construir nada, coitado. A igreja está caindo e ele não consegue motivar o povo, mas visita todo mundo, faz oração, o povo adora a pregação dele. Então são dons e talentos que a gente tem tentar reconhecer no pastor. Por isso tem esse rodízio, né? Então, abençoa com a construção essa igreja, vai para outra. Aí vem o que visita, abençoa essa igreja, e assim vai. É o rodízio, né? Literalmente, né? E assim, isso é o fantástico de Deus, né? Isso assim, a gente que está assim nos bastidores mais próximos, a gente realmente percebe essas características dos pastores. E eu sempre comento assim como professor, precisa de todos. Exato. Precisa do pastor que constrói a igreja, precisa do pastor que é excelente no sermão, precisa do pastor que visita. E isso é literalmente a multiplicação dos dons na igreja. E a igreja precisa de tudo isso, né? Então a gente tem que reverenciar. Eu admiro os pastores, inclusive o senhor pastor, sou também. seu fã. Muito obrigado. Somos. Ainda bem que você só olhou as qualidades. Claro, né? Precisamos. Não tem defeito, tá tudo certo. Olha só, tem um comentário aqui do Jason José, ele falou: os sacerdotes impunham pesados fardos ao povo quanto à guarda do sábado. Sim. E é engraçado que ainda hoje muitos acham que é um fardo guardar o sábado justamente porque eles não entendem quais são os princípios que nós devemos seguir, né? E como o Senhor falou, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É importante a gente guardar, porque a gente precisa desse tempo, dessa pausa nessa correria da vida, para disponibilizar esse tempo para Ele, para Deus. Porque se a gente não tiver esse tempo, como é que vai ser, né? Durante uma semana corrida de trabalho, você acaba deixando o trabalho para o fim de semana, que seria o seu tempo de descanso. Não significa que a gente procura a Deus somente nesse dia, também em todos os outros, mas a gente precisa desse tempo estabelecido. Sabe, isso aí é um jejum de trabalho. É um jejum de trabalho. Você abandona o trabalho, os pensamentos do trabalho e fala assim, agora eu vou dedicar para Deus, né? Então, já na sexta-feira à noite, você já começa, você dá um slow assim de uma vez, né? Aí você começa a ler mais a Bíblia. Quem sabe é um dia que você dorme mais cedo também. Sim. Também levanta mais cedo, tem um momento antes de vir para a igreja para orar, para conversar com Deus. E já vem para a igreja com o espírito aberto para ouvir a mensagem, né? E se você não gostou muito da mensagem, fala, Senhor, eu não gostei da mensagem. Por que eu não gostei, hein? E fala com Deus, reclama com Ele, né? E Deus vai mostrar para você. Porque muitas vezes é interessante, sabe? Você faz um sermão e a pessoa chega e fala, o senhor pregou para mim, hein? Não, né? Tem isso. E você fala assim, puxa, mas eu nem gostei muito do meu sermão hoje, eu me perdi lá pelo meio do caminho, né? Mas Deus dirige, às vezes a palavra é para aquela pessoa, né? Porque Deus conhece o coração e a necessidade de cada um. Verdade. Esses dias atrás eu estava conversando com um determinado líder religioso de uma outra denominação. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que pensam de forma diferente ao meu. A minha forma de pensar. E ele fez um comentário a respeito de alguns detalhes. Ele falou assim, o sábado é só para os judeus, né? Eu falei assim, interessante, mas quando Deus terminou de fazer Adão e Eva, não existia nem judeu, nem grego, nem uma série de outros, né? Ele terminou. E o detalhe, eles não estavam cansados, porque eles são a obra-prima da criação. Exato. E aí Deus criou o Shabat, o descanso, né? Então, é por isso que às vezes até existe a expressão Shabbat Shalom, né? Então, assim, um sábado de paz, um sábado de descanso. Então, assim, eu falei assim, interessante, Adão e Eva não tinham nacionalidade. Eles não estavam cansados, eles foram feitos no sexto dia e Deus fez um convite desse templo no tempo.
falou assim, olha, Adão e Eva, entrem no meu descanso, mesmo vocês não estando cansados, né? E é interessante também, porque recentemente, tem mais ou menos em torno de uns 7, 8 anos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de algumas características que acontecem no sábado. Eles perceberam que o ser humano, quando ele está chegando próximo às horas sabáticas, independente dele aceitar ou não isso, ele diminui os ritmos cardíacos, a pressão arterial, um ritmo que a gente chama de circadiano e uma série de outros. E aí eles olharam assim para as circunstâncias e falaram assim, nossa, que surpreendente, o ser humano na hora que está chegando próximo às horas do sábado, ele diminui nessa sequência, o organismo parece que entra num processo meio que de descanso, talvez seja porque ele saiba que está chegando o final de semana, como dizem o pessoal aqui, sextou, né? Sim. Então dá uma tranquilizada. Eles foram para os animais domésticos. E eles fizeram também com os animais domésticos, e também acontece a mesma coisa. Não contente com a situação, eles foram para os animais selváticos. E aí eles fizeram e também perceberam isso. Não contente com essa ideia, eles foram para as plantas, para as árvores. Eles descobriram que tem árvores que ela diminui até 70% da sua seiva, da sua produção no período das horas sabáticas. Não contente com isso, eles foram para todos os continentes. E todos os continentes, em todos os lugares, literalmente, quando chega nas horas sabáticas, o planeta, como se diz, no DNA do planeta está registrado lá a respeito. São as horas do sábado, é momento de descansar. Pare, porque é uma bênção. Como o pastor fez o comentário, um jejum de trabalho. Exatamente. Sabe, a gente dá uma desligada, principalmente nesse mundo que a gente não tem mais esse tempo para parar, exatamente essa coisa fantástica aí, a gente parar e chegar ao descanso do sábado, porque ele abençoou, santificou e descansou no sábado. A bênção é tripla, né? Por quê? Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Os três. Então o DNA tem que ter 3 também, né? E é jejum de trabalho secular. Sim. Mas não jejum de trabalho espiritual. Que é o dia que a gente mais trabalha. Você pode ajudar, nós estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando, mas falando só coisa boa, falando coisa de Deus, né? Sim. Ajudar as pessoas pode, curar em nome de Jesus pode, visitar doentes, órfãos pode, né? Sim. Olha, mais pode do que não pode. Exatamente. Pode ter certeza. Basta eles conhecerem, né? Exato. Quando eles viverem mesmo um sábado planejado por Deus, eles vão entender. E agora eu quero saber de uma questão que eu também acho muito interessante. Os fariseus, eles criavam um fardo muito grande para as pessoas e costumavam apontar os erros delas, como muitos fazem hoje, né? E aí, o que acontece é que muitas pessoas acabam se afastando de Deus por se sentirem muito pecadores. Sabemos que todos são, mas muitos acreditam que já pecaram demais e que não tem salvação. Então, eu queria saber se existe um pecado imperdoável e, se existe, como a gente sabe se já cometeu? Então, esse episódio aí na vida de Jesus, que Marcos escreve, é quando eles não podiam negar que Jesus estava fazendo um milagre. Porque o milagre era visível, o paralítico saiu andando, né? O sujeito estava com a mão torta, a mão ficou direito, né? A sogra de Pedro estava para morrer e ela foi curada, né? Daqui a pouco estava trabalhando lá e fazendo comida para o povo e tal. Então não tinha como negar. Então eles inventaram, olha, já tinha fake news naquela época, inventaram uma mentira, disseram assim, tá bom, ele expulsa o demônio aí, mas é pelo demônio mesmo, por Beelzebu, né? E isso chegou até, inclusive, a família dele. Porque a família dele até ficou preocupada. Falou, o que está acontecendo com ele? Ele não come mais, ele não dorme mais, só fica fazendo isso aí, né, e tal. De repente, é verdade mesmo. Né? E a resistência era tão grande em aceitar Jesus como Messias, como os milagres divinos, então que você passa a acusar a pessoa de trabalhar para o diabo. E o diabo era inimigo de Jesus. Né? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, é que ele não quer ouvir mais mesmo. Você vai ver uma ocasião que esses escribas chegaram a balançar sandálias e sair bravos, assim, batendo o pé, entendeu? Porque eles não aceitaram a Jesus. Não aceitaram Jesus nem como profeta, né? Não aceitaram Jesus como Messias. E aí chega um momento em que a pessoa vai ficando tão endurecida que aí não tem mais solução. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado imperdoável, porque não tem como perdoar. Nós temos um exemplo disso na cruz.
Na cruz nós temos um ladrão que a gente chama de bom ladrão e um que a gente chama de mau ladrão. Os dois eram ladrões, roubaram a vida toda. Eram tremendos pilantras, os dois, entendeu? Exatamente. Só que um ouviu a voz do Espírito Santo e falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O outro falou assim: ó, se você é Deus mesmo, faz a gente descer aqui, né? Ele não reconheceu, né? Não até no último reconheceu, momento. não tinha como perdoar esse ladrão, entendeu? Sim. Continuou mal. O bom foi transformado. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas: será que eu pequei contra o Espírito Santo e tal, né? Existe também um grupo de pessoas que já mudaram o Espírito Santo. Por exemplo, existe uma seita oculta que diz que o Lúcifer é o Logos, é a palavra, é o Espírito Santo. Então, eles invertem totalmente a coisa e aceitam Lúcifer como o Espírito Santo. Esses já pecaram com o Espírito Santo, totalmente. E também, quando você ouve aqui a voz do Espírito Santo e ouve a voz da serpente, e prefere ouvir da serpente. Se você for ouvindo muito a voz da serpente, chega uma hora que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Entendeu? E aí, sem solução. Por exemplo, nós cremos, adventistas do sétimo dia, que uma senhora, lá no século XIX, ela foi privilegiada em receber algumas visões de Deus. E ela escreveu alguns livros que nós consideramos como espírito de profecia, ou seja, ela recebeu isso de Deus. E tem uma parte de adventistas, não estou falando nem de não adventistas, estou falando de adventistas do sétimo dia, que não aceita que essa mulher foi inspirada por Deus e escreveu esses livros. Me desculpe, meu amigo. Se você está nessa situação, você está pecando contra o Espírito Santo. E vai chegar um momento que não vai ter mais solução para a sua vida. Você pode fazer o que quiser. Então, saia dessa o quanto antes. Pesquise um pouco mais. Ore mais. Peça perdão a Deus. Quem sabe Ele ainda vai ter misericórdia de você. Realmente. E é muito interessante esse ponto que o senhor falou, porque muitas pessoas têm esse medo, têm esse receio. Será que eu já cometi? Porque eu posso ter ido longe demais. Mas o senhor deu esse exemplo do ladrão na cruz que se arrependeu. Então a gente imagina, a cruz era o pior castigo. O pior. Então, se ele estava ali, ele realmente fez alguma coisa, muitas coisas ruins, horríveis. Então, ele com certeza cometeu muitos pecados. E ainda assim, ele foi perdoado. Jesus garantiu isso para ele. Sim. Então, muitas pessoas acreditam que já pecaram demais, já foram longe demais e que não têm a salvação, que acreditam que podem ter cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas se elas estão preocupadas com isso, é um sinal de que elas não cometeram. A Bíblia não registra, mas eu tenho assim, uma curiosidade. Diz que quando Jesus foi para o céu, muitas pessoas ressuscitaram e foram com ele, como primícias. Sim. Eu não sei se o João Batista e esse ladrão não estavam lá, não, viu? Eu não sei, né? Não sabemos. Mas diz assim que eles entraram na cidade e muitas pessoas reconheceram. Então, talvez eram pessoas daquela época ali, né? Não sei, né? São especulações. Pegando um gancho aí a respeito do que o pastor falou, um pouquinho antes, em algumas perguntas atrás, tem pessoas que... A gente só olha aqueles que rejeitaram Jesus, né? Sim. E tem pessoas que fazem um comentário que falam que os judeus não aceitaram Jesus, né? Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela fez um comentário a respeito disso. Eu falei assim, mas só uma pergunta. Como que o evangelho chegou até nós? Porque, assim, os discípulos eram judeus. Sim, claro. Então, assim, na hora que você olha ali para uma série de pessoas, inclusive, pegando o gancho daquela sua fala algum tempo atrás, pastor, o senhor falou, teve uma série de líderes religiosos que estavam questionando Jesus e era sincero o seu questionamento. Então, na hora que a gente olha ali, inclusive em relação a uma questão de uma série, inclusive em relação quando Jesus morre, tem líderes religiosos que vão lá e dão a cara para bater e retiram. José de Arimateia. Nicodemos, José de Arimateia, uma série deles que questionam. Naqueles que tiveram encontros escondidas, na calada da noite, para que ninguém visse. Então, assim, literalmente, depois as claras foram lá e falaram assim, esse realmente é o Filho de Deus. Conheceram. Então, assim, a gente só pega o lado errado. É igual aquela expressão
expressão que a gente sempre comenta, às vezes você pode acertar 99% das vezes, mas se você errar o 1% ali, as pessoas vão focar no 1% a respeito disso. E o outro detalhe, fechando a ideia a respeito do pecado contra o Espírito Santo, né, normalizar o erro. O que a gente está vendo hoje, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar assim, eu estava vendo esses dias uma cronologia a respeito das novelas no Brasil. Comenta-se que nos lugares em que na década de 70 chegou o canal, a transmissão ali da televisão para aquela região, o número de divórcios aumentou consideravelmente. Então, assim, daí você percebe, 1970, naquele período, por exemplo, não se beijavam nas novelas. E aí, daqui a pouco, como se diz, aconteceu o primeiro beijo ali, foi mais ou menos nesse período. Então, assim, aí você percebe, aquilo ali, nossa, chamou a atenção da audiência, mas daqui a pouco, não, aquilo ali não é mais, vamos para uma próxima etapa. Aí, de repente, né, você percebe a questão do adultério, um triângulo amoroso. Então, assim, sabe, a pessoa é casada daí, mas tem o interessante, e o mais interessante é aquele que está fora do casamento. E a coisa vai indo. Então, você percebe, daí olhando para essa cronologia de novelas no Brasil, que é muito forte, a gente percebeu uma série de coisas que até então era considerado como algo, digamos assim, que era errado e que foi sendo normalizado. Hoje nós temos aí praticamente uma série de, não apenas triângulos amorosos, mas uma série de coisas nas novelas que realmente apontam e vão completamente contra os princípios, contra o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus. A gente olha, e hoje se algumas novelas não tiverem algumas bandeiras, literalmente ela não vai ter sucesso, ela não vai ter. Então, assim, e às vezes a gente se esquece, a gente vai o quê? Deixando de lado a Bíblia, a palavra de Deus, e vai normalizando o erro. Então, na hora que a gente olha para o todo, a gente realmente percebe isso. E eu fecho a minha fala aqui com uma ideia. Esses dias a gente estava num encontro de casais, e a pessoa falou assim, olha, esse filme, tente avaliar aí algumas características de quantas coisas que você acha que vão contra os princípios de Deus. E às vezes a gente olha para a coisa ali, a gente anota 5, 6 questões. Eles falaram que tinham mais de 30 questões que iriam contra os princípios de Deus. Mas está tão normalizado o erro que a gente, como se diz, vai se distanciando de Deus. Isso é assim mesmo. Tá tudo certo. Uma canabizinha, como diz o STF e tal, 40 gramas de, como se diz, de maconha. E tá tudo beleza, maravilha, ok, não tem problema. O negócio vai sendo normalizado. Sim. E a gente cada vez mais vai se distanciando, até que chega um momento que a gente não aceita mais, a gente não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo para conosco. E uma coisa interessante, quando eu era menino, né? Foi outro dia mesmo, mas já passou um tempo. Um dia desses. Bem próximo. Quando eu era menino, o filme tinha o mocinho e tinha o bandido. Sim. E normalmente a gente torcia pro mocinho, certo? Sim. E até quando a gente brincava com o menino, a gente queria ser o mocinho. Sim. Tinha mais mocinho do que bandido, né? Hoje em dia tem muito filme que as pessoas estão torcendo pelo bandido. É o que mais tem. É. Verdade. Então a coisa mudou. O bandido é o herói. E a polícia é que é considerada o bandido, né? É impressionante como vai mudando a mentalidade das pessoas. Exatamente. E algo que eu tenho visto também, eu vi alguns comentários de séries novas que estão surgindo, que trazem o inimigo como algo, um ser bom, a ponto de um personagem principal da série se relacionar com o inimigo. Né, com anjos caídos. Então, assim, eles estão normalizando cada vez mais. Se a gente tinha, na década de 70, 60, ali praticamente, assim, você tem droga, sexo e rock and roll, digamos assim, você pega essa sequência e o processo vai sendo mudado, você percebe que se naquele período era uma mensagem subliminar, hoje não. Você tem uma série, Lucifer, tipo, não tem, é destacado. Verdade. E o pessoal, nossa, você viu como ele é gente boa? Não, super, nossa, e mostra que maravilha. Justamente, e ainda fazem esse contraste. Eu acho que nessa série, eu vi alguns comentários de que existe um contraste mostrando que o inimigo não é tão ruim assim e que, na verdade, Deus é que não é tão bom. Então, você imagina o que eles estão colocando na cabeça das pessoas. Depois que eu vejo alguns heróis de algumas pessoas, a gente fica pensando que as pessoas estão ouvindo realmente a voz do inimigo. Sim. Por exemplo, como é que você pode torcer para um grupo terrorista? Verdade. Não faz nenhum sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. Mas as pessoas pegam a bandeira e vestem ali e tal. Outros colocam a fotografia de alguém que literalmente foi um bandido.
foi um terrorista. E põe lá na camiseta e sai fazendo apologia a esse personagem. Eu, antigamente, ficava pensando, como será que Lúcifer vai fazer quando a Nova Jerusalém descer do céu? Ele vai convencer as pessoas a atacarem Jerusalém, né? Hoje eu falo assim, eles vão ouvir, porque eles já estão ouvindo agora. Ele já diz, vai torcer por aquele ali, né? Aquele que é bom e esse que é ruim. Torce pelo bandido, não torce para o policial, né? Torce por contra a lei, não torce pela lei. Então, já está acontecendo hoje em dia, quando chegar após o milênio, o pessoal já vai levantar com isso totalmente doutrinado, né? Sim. Outra coisa que aparece também em muitos desses filmes, as pessoas que vêm do espaço são os ruins, não é? Vai invadir, vai destruir. A Bíblia diz que é o contrário, viu? Exato. Que lá é bom e que vão tentar limpar esse planeta e deixar a coisa boa. Agora o diabo diz que não, tem que acabar com esse povo do céu, que é o povo ruim. Que vem para fazer o mal. Para fazer o mal. Realmente, eu não tinha pensado. É impressionante, né? Ele já está trabalhando na mente das pessoas, né? Formatando. Formatando, sim. Imagine, você vê a Nova Jerusalém descendo do céu, uma cidade do tamanho do estado de São Paulo. O que Satanás fala assim, é uma nave espacial, gente. Vamos atacar. São os alienígenas. Vai invadir. Atacá-la. E eu imagino até que Deus vai dar um tempinho para eles prepararem umas armas, as armas nucleares, entendeu? Alguma coisa fantástica. Para assim, a gente consegue vencer. Lembram? A gente venceu lá naquele filme, naquele outro filme, naquele outro. Vamos vencer. A gente sempre vence. E eles vão acreditar. Vão acreditar nele. Acreditaram a vida toda. Sim. Esse comentário aí, pastor, me lembra o final do Grande Conflito. O final do livro Grande Conflito, da escritora americana Ellen White, ela faz o comentário que após os 1000 anos, depois da segunda vinda de Jesus, a Nova Jerusalém literalmente desce, Jesus toca no Monte das Oliveiras, planifica aquela estrutura e ali é colocada a Nova Jerusalém. E ele ressuscita todos os ímpios. E na hora que a gente observar ali, no primeiro instante, a gente já vai perceber a diferença da humanidade restaurada que está do lado de dentro da Nova Jerusalém e o pessoal que está do lado de fora, porque eles que foram ressuscitados, os ímpios ali, eles vão serem ressuscitados da mesma forma, sim, doentes, deficientes e tudo mais. E é interessante a gente observar a respeito disso, que Ellen White, ela descreve e fala assim, generais, tenentes que nunca perderam nenhuma guerra, e eles vão fazer armamentos, assim, coisas espetaculares, assim, fala, a gente consegue vencê-los, sem problemas nenhum, só que no momento que eles marcham em direção à Nova Jerusalém, com a terra completamente destruída, literalmente na hora que ele chega no momento final, Jesus fecha os portais da Nova Jerusalém e ele ascende num trono e ele é coroado perante todo o universo. E ali acontece aquela parte que a Bíblia faz o comentário a respeito, que todo joelho se dobrará. Por quê? Porque irão aparecer, como se fosse um telão gigantesco, as oportunidades que Deus deu para cada ser humano. E ele, de livre e espontânea vontade, optou por realmente assim não aceitar a Deus e não aceitar o plano da redenção e não aceitar Jesus. Então, quer dizer, não tem como contestar. Inclusive aparece o momento da cruz, o momento assim que Ellen White descreve como o momento em que Satanás e seus demônios mais trabalharam, foi o período da vida de Jesus. Mas ali na cruz realmente assim foi de forma destacada. E ali todo mundo reconhece que Deus deu oportunidade para todos, inclusive para Lúcio. Então todo joelho se dobrará. Não é em sinônimo de arrependimento, nossa, aí como Deus, alguns apontam, Deus um bobão, não entra todo mundo já que vocês se ajoelharam. Não, é porque não tem como questionar. Realmente a oportunidade foi dada para todos. Aí desce fogo do céu e é queimado todos. Daí faz o comentário. Não vai ter um inferno queimando por eternidade de eternidade. Não serão todos destruídos, não ficará nem raiz nem ramo. E nós veremos um novo céu e uma nova terra. Agora pensa nessa ideia da criação, se de repente demorasse bilhões de anos, então, a gente vai criar um novo céu, uma nova terra, Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo, mas vai demorar bilhões de anos. Não, ele fala assim, nós veremos, Apocalipse fala, nós veremos um novo céu e uma nova terra. E é por isso que o mal nunca mais se levantará pela segunda vez, porque dentre outras características, além de ter a marcação no corpo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nós veremos Deus criando de novo, nós estaremos vacinados. Realmente ele falou e tudo veio à existência. Que coisa fantástica. Amém, por isso, fantástico mesmo. Exatamente. E que bênção de lição. Eu queria agradecer a vocês por essa mensagem maravilhosa. É sempre uma honra ter você aqui, pastor, e você também, Dário. Muito obrigado. E infelizmente, amém.
Eu gostaria de continuar essa conversa por muito tempo Tem mais. que transformar num podcast, assim, de 3 horas. De 3 horas, eu também acho, só a favor. E vai, o negócio flui, né, pastor? Flui bastante. Mas, infelizmente, a gente tem que finalizar por aqui. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês. E obrigada também a você de casa que esteve aqui com a gente, participando, contribuindo, mandando as suas mensagens, suas perguntas. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, é o @es.unasp.sp. Tem um QR Code aí na tela para facilitar para vocês. E também, quem deseja solicitar a lição em PDF, basta ir lá no canal do YouTube, que é bem fácil. Coloca canal Vocacionados. Aproveita para se inscrever também e compartilhar as mensagens que tem lá. Embaixo de cada vídeo, na descrição, você encontra um link para fazer o download da lição, tá bom? Então, se prepara e estuda com a gente, né, durante a semana. A gente vai postando aí no Instagram. E no próximo sábado tem que participar, né? Mandar Com mensagem, perguntar, tirar as dúvidas. E agora a gente precisa finalizar de fato. Pastor, pode fazer uma oração? Sim, vamos orar. Santo e querido Pai, está no céu. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Te agradecemos pelas mensagens da Bíblia Sagrada, em especial o Evangelho de Marcos, que estamos estudando. Quanta mensagem encontramos ali que beneficia a nossa vida e nos ajuda a beneficiar outras pessoas também. Te agradecemos os momentos que aqui passamos. Eu quero pedir uma bênção especial sobre as pessoas que aqui participaram, especialmente esses que estão assistindo a esse programa nesse momento. Que o Teu Santo Espírito toque o coração deles, traga bons pensamentos à mente, dê a eles sabedoria, dê saúde àqueles que precisam de saúde. Na verdade, todos nós precisamos, mas alguns estão doentes e o Senhor tem o poder da cura. Por isso colocamos esses em Tuas mãos. Também promova a harmonia em muitos lares que estão precisando. Também expulse o demônio da vida e da casa de muita gente e coloque ali os Teus anjos em volta. Senhor Jesus, continua ao nosso lado, nos inspirando até o dia que estaremos ao Teu lado para sempre nos céus. Amém. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.